Olá, viajante! Esse é o Viajando na Maionese, um podcast onde a gente conversa sobre destinos, gastronomia, dicas e experiências de viagem. Meu nome é Lincoln de Castro e Silva, eu sou o apresentador deste podcast. Eu sou Leda, também apresentadora desse podcast. Vamos viajar na maionese juntos? No episódio de hoje, que é o episódio número 24, a gente já falou no episódio passado qual seria o assunto. É claro, né? Na pandemia, no isolamento, a gente poderia falar sobre o quê? Como viajar sem sair de casa. O spoiler foi dado. Exato. Como viajar sem sair de casa. Tenho certeza que vocês já sabem. Mas sabem de tudo? Não, a gente vai falar de algumas coisas que vocês já sabem e outras que são completamente novas. Algumas certeza. dicas. Algumas dicas. A primeira dica, qual é? É usar o nosso conteúdo. Exatamente. E como que esse é o episódio 24, você vai encontrar significa o quê? Que você tem aí mais de 2 dezenas de episódios desse podcast para você conhecer vários lugares legais que a gente já apresentou no Viajando na Maionese. Por exemplo, Portugal são 5 episódios. A gente tem um episódio sobre o Porto, a gente tem um episódio sobre Lisboa, a gente tem um episódio falando do roteiro de Lisboa ao Porto. É o nosso queridinho, né? A gente tem um episódio falando de um roteiro passando por dentro ali, Serra da Estrela, não é? Indo até Évora. Então, vai lá, você tem 5 episódios para você conhecer Portugal. Não vou dizer de ponta a ponta, porque tem um lugar que a gente não falou sobre Portugal. Algarve. O Algarve. Então, tirando o Algarve, você vai conhecer Portugal de ponta a ponta ouvindo nossos podcasts. Além de Portugal, nós temos também Canadá, que são 3 episódios? 3 episódios sobre o Canadá, exatamente. A gente focou um ali na região de Toronto, Niagara Falls. O outro a gente falou sobre Montreal, que é uma região francesa, não é? E também Quebec City. E em todos os 3 falamos sobre frio. Frio, porque Portugal, aliás, falou em Canadá, a gente lembra em frio. Então, frio. Vai lá conhecer um pouco mais sobre o Canadá. E a gente falou também da cidade onde a gente mora. Quer dizer, não é minha cidade natal, é a cidade natal da Leda, mas é a cidade que eu escolhi para morar, para viver. Que é o quê? Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. São 2 episódios sobre... Você ama o Rio de Janeiro. Eu amo o Rio de Janeiro. São 2 episódios sobre o Rio de Janeiro, para apagar minha língua. Gente, porque assim, eu como paulista que sou, tinha um certo preconceito sobre o Rio de Janeiro. Um certo preconceito? Tipo, eu vou lá naquela cidade pra quê? Pra eu ser assaltado? Não. Ou quando eu passava por aqui pra ir pro Espírito Santo, eu via o Cristo, falava que aquilo lá é o Cristo Redentor, aquele chaveirinho lá em cima. E até hoje ele fala do meu sotaque. Não é bonitinho o sotaque dela, gente? Não é aquele sotaque do mesmo? Mas não. Ele implica com o meu sotaque. Não implico nada, é charmoso. Sempre gostei do sotaque da Leda. E eu é que falo porta. Porteira. Bom, a gente também teve episódio do podcast pra falar sobre o quê? Clube Med, meu Sim, queridinho. que aí já não é destino. A gente teve podcast pra falar sobre o Clube Med, a gente teve podcast pra falar dos Estados Unidos. Aliás, a gente teve vários dos Estados Unidos. A gente teve podcast pra falar de Las Vegas, a gente teve podcast pra falar da Califórnia. A gente teve podcast também de não especificamente de lugares, mas sobre temas, por exemplo, expectativa e realidade. Foi um podcast muito legal, que a gente contou um monte de experiência que a gente teve, que a gente esperava alguma coisa e encontrou outra, às vezes melhor, às vezes pior. A gente dá algumas dicas de como viajar sem criar expectativa. Mais ou menos assim. Uhum. Resumidamente. Então assim, instigou, deu vontade, vai lá, só digitar o nosso site www.viajandonamaionese.com.br. Você vai entrar na página do podcast do Viajante Rei. Lá tem por ordem, um por um, ou no seu agregador preferido também você vai encontrar todos os outros episódios anteriores a esse. São 23. Claro, né? Se esse é o 24, são 23 episódios antes desse. A gente também tem 2 episódios falando sobre cruzeiros. A gente explica passo a passo, para quem não conhece, como escolher um cruzeiro, quais eram as principais opções que tinham com saída do Brasil. Eram, né? Porque a gente sabe que, na minha opinião, inclusive a gente nem comentou nada sobre cruzeiro no episódio passado, porque assim, que
que expectativa que a gente tem sobre o cruzeiro? Não dá nem para falar. Eu acho que na área de turismo vai ser o último setor que vai voltar a funcionar. Porque é o mais complexo, né? Porque é um número de muitas pessoas dentro de um lugar confinado, limitado. A alimentação fica muito dificultada por causa de todos os procedimentos que tem que ser feitos. O ar-condicionado, eu não sei como que é o ar-condicionado de um navio, mas, né, eu acho que vai ser, né, o mais difícil. Concorda comigo? Concordo. Então, eu acredito também que cruzeiro não volte tão cedo. A gente tem toda semana um anúncio de um adiamento de cruzeiro. Então, perspectiva era voltar a funcionar em abril, depois passou para junho, agora está para setembro, a MSC diz novembro. Então, de verdade, assim, eu acho que só vai ser seguro viajar em um cruzeiro realmente quando tiver uma vacina. Até porque não sei se vocês lembram de surtos vários, que acontecem dentro de navio, sarampo, né? Viroses, mil. Eu acho muito complexo. Meningite. Eu acho que é um lugar muito complicado para você fazer um controle efetivo. No ano passado mesmo teve um surto de sarampo lá no... Acho que foi no Civil, né? Se eu não me engano. Não lembro, mas não foi da MSC em São Paulo. Então é complicado. Eu acho que vai ser a última área do turismo que realmente vai voltar a funcionar é a área de cruzeiros. Mas quando voltar, façam a sua estreia em cruzeiros. Isso, mas ouve o podcast sobre cruzeiro primeiro. O nosso episódio especial, 2 episódios sobre cruzeiros. Bom, a gente fechamos o parênteses com relação a essa observação do porquê não ter cruzeiro no episódio passado. E a gente pode falar o seguinte, dos podcasts, para encerrar, são mais de 17 horas de conteúdo para você ouvir nos episódios passados do nosso podcast. Então, vai lá, se você já ouviu, reveja, que você pode relembrar de algo ou alguma coisa que passou desapercebido quando você ouviu o podcast. Ouça os nossos episódios passados. E vamos ao assunto de hoje. Isso, então vamos lá. Já começou. O podcast já é um assunto de hoje. Sim. Como viajar sem sair de casa. Sim. Ouvindo podcast. Fazendo na esteira, lavando louça, não é? Varrendo a casa. Opção não vai faltar. Museus, gente, eu acho que assim, essa é característica, né? Na quarentena dá para você visitar museus online? Dá. Tem uma série de museus que tem conteúdo online. A lista é extensa e aqui a gente vai falar só sobre alguns deles. Primeiro museu que a gente vai falar. O MET, Metropolitan Museum of Art, o Museu de Arte Metropolitana de Nova York, que é um museu que a gente não conhece pessoalmente. Não deu tempo da porque gente... quando nós fomos para Nova York, a gente ficou só 8 dias. Então a gente fez algumas opções, algumas escolhas de museu. E então, claro que um dia a gente tirou para compras. Outro dia a gente tirou para ver jogo de futebol americano. Eu optei em subir na coroa da Estátua da Liberdade. Então já são 3 dias a menos. A gente foi no MoMA, que eu queria ir no MoMA. Nós fomos no Museu de História Natural, que eu queria visitar o Museu de História Natural. Então assim, seria muito museu para ir. E assim, eu não sou a pessoa que mais ama museu na vida, tirando, com exceção do Museu de Petrópolis, que eu sou enlouquecida por aquele lugar. Eu amo. Que assim, não tem nada demais, né? Mas eu amo. Eu entro, né? Eu sempre falo isso, né? Quem não foi ao museu e tiver a oportunidade de ir um dia para o Museu de Petrópolis, é uma grande oportunidade. E outro tema, né? A gente tem que fazer um podcast sobre Petrópolis. Tem umas... Gente, assim, a lista de podcast, de episódios de podcast para serem feitos é imensa. Eu tenho uma pauta. Adoro Petrópolis. Tem muito assunto ainda no futuro pra gente conversar. Então vamos lá. O site do MET é fácil, é metmuseum.org. Lá você vai poder assistir alguns vídeos do museu em 365 não, gente. Eu tô misturando graus com dias do ano. Você vai poder ver vídeos em 360 graus do museu,
vai poder ver fotos e descrição das principais obras. Uma parte legal do Met é que eles têm uma ala egípcia lá muito bacana. É um museu legal. A arquitetura dele por si só também já é linda. Ele fica ali em frente ao Central Park. De um lado do Central Park fica o Museu de História Natural. E do outro lado do Central Park, fica o Met. No lado oposto, fica o Met. Só tem uma dificuldade desse acesso online, é que só é em inglês. Então... É verdade, isso acaba dificultando um pouco. Aliás, a maioria não, eu diria que todos esses museus de fora, você vai encontrar... No máximo em espanhol. No máximo em espanhol. E o Met não tem nem espanhol, é só em inglês. Por falar em ala egípcia, um outro museu que dá para conhecer online é o Museu do Vaticano. Esse eu conheço. Eu não. Eu fui no Museu do Vaticano há muito tempo, foi lá em 90 e alguma coisa. Tinha acabado de... Eles tinham acabado de fazer a... Refazer a Doma? Não. É Doma? Não. Doma é em Milão. Museu do Vaticano, Capela Sistina. Eles tinham acabado de fazer... O teto, né? De fazer o teto. Restauração. Exatamente. Ele tá fazendo aqui, né, gente, na minha frente, várias mímicas. E aí eu fico chutando, né? Pra ver se eu acerto a palavra que ele quer. Eles tinham acabado de restaurar o teto da Capela Sistina. Então tava vívido, maravilha. E já tava lotado naquela época. Já tinha um monte de chinesinho. Eu vou gravar um dia a gente... em vídeo, gravando um podcast. Vocês vão se divertir. É muita mímica. É hilário. O site também não tem versão em português, mas dá para você escolher, além do inglês, tem versão em espanhol, versão em italiano, versão em francês. Dá para você treinar várias línguas. O endereço do site também é mais fácil, tá? É museivaticani.va. É mais fácil para quem sabe italiano, né? Pra quem não... mas pra nós a sonoridade é muito mais... Então vamos lá, em português. museivaticani.va. Isso, VA de Vaticano. E agora a gente volta pra onde? Nova York. Isso, voltando pra Nova York, a gente já até inclusive comentou, um outro museu online, é o Museu de História Natural. E que a gente adorou. Esse a Leda conhece. Esse eu conheço. É o museu do filme, lá Uma Noite no Museu. Tem uma ala... dos dinossauros, que é muito legal, né? É um museu bem legal. É um museu grande. Que é bem grande. E na semana passada, inclusive, o assunto foi o Museu do Vaticano. Aliás, o Museu de História Natural. Porque na frente do museu tem uma estátua do presidente Roosevelt com um índio de um lado e eu acho que um negro do outro. E ele tá em cima do cavalo e os dois estão andando. Aí criou uma polêmica, porque é uma... posição de submissão, e aí acho que pediram para tirar a estátua de lá. Então a estátua é uma estátua que vai embora. Aí eu te pergunto, é certo? É errado? Bom, o museu ele tem exposições online especiais, tem lives no YouTube e também no Facebook tem lives toda semana. A gente está falando do Museu de História Natural. E eles também têm tours virtuais para crianças. O site também em inglês pode ser acessado no amnh.org. AMNH é de American Museum of Natural History. Gastou seu inglês agora. Meu inglês não tá muito bom hoje, não. Não? Não. Tudo bem. Quer uma opção em português, então? Vamos lá. Vamos, já que o inglês não tá bom. No Google Art Culture, aí você fala. Aí você fala, como assim? É o inglês ou é em português? Muito bem. Tem uma área do Google que é Google Arte e Cultura, que você acessa um monte de informação sobre cultura e arte, como diz o endereço do Google. Uma delas é a Pinacoteca de São Paulo. Que eu nem vou falar, discorrer sobre a minha história com a Pinacoteca. Não, pode, você tem todo o direito de falar. Mesmo. Pode falar à vontade, vai lá, reclame. Eu e o Lincoln, a gente tá junto há quase 11 anos, certo? Certíssimo. Há 10 anos e meio, eu suplico para conhecer a Pinacoteca todas as vezes que eu vou a São Paulo. E ele me fala... depois a gente vem, depois a gente faz, depois a gente vai. 11 anos. Só digo isso. Eu vou entrar e vou conhecer
fazer o tour virtual. Isso, vai lá, aí você vai ver, vai conhecer a Pinacoteca. Porque eu não sei se as pessoas conhecem, já viram, mas a arquitetura de fora é linda. Então eu sempre quis entrar para ver como é lá dentro. Nunca consegui. A Pinacoteca fica naquela região da Estação da Luz, não é? Lembrar que a Estação da Luz é uma construção basicamente inglesa, né? Eu lembro que os tijolos vieram até da Inglaterra. Ele já fugiu da Pinacoteca, vocês estão vendo. Ela fica do lado, então toda aquela região tem uma arquitetura específica. Ali ficava o Parque da Luz. E Parque da Luz por quê? Você sabe? Não. Porque ali ficava a primeira usina elétrica. O primeiro gerador de eletricidade da cidade. Vou fazer uma gracinha, pode? Pode. Rádio Relógio informa. Você lembra disso? Não, não. Lembra. Não lembro, não. Claro que lembra. Não lembro. Em São Paulo não tinha isso, não. Você é mais velho do que eu. Mas isso é coisa do Rio de Janeiro. Era Rádio Relógio informa. Não? Não. Tá bom. E além do Google, além da Pinacoteca, no artsandculture.google.com você também vai poder visitar quais museus? O primeiro é seu porque é francês, eu não sei falar. Eu acho que eu também não sei. Museu d'Orsay. A Galeria Uffizi de Florença. E obras de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafaelo, Caravaggio e Botticelli. Botticelli. Isso tudo na italiano. Isso tudo na Galeria Uffizi de Florença. Depois você vai deixar todos os sites na descrição. Isso você já tá dando spoiler. Puxa. Eu tava sempre, tentando gente, facilitar a vida. Sempre na página do episódio você vai encontrar o link de todas as citações que a gente faz no nosso podcast. Então não precisa se preocupar em guardar o endereço. É só você clicar no link do episódio. Lá você vai encontrar todos os links para esses museus. Outro conteúdo em português que dá para acessar no Google Art e Culture é o MASP. O MASP, na minha opinião, não sei se a Leda concorda, é o museu mais conhecido do Brasil. Se eu falar que eu não conheço... Nunca ouviu falar no MASP? Não, mas eu já fui no MASP. Não é de ir, não. Eu tô falando que é o museu mais famoso, mais conhecido. Sim, tipo, concordo. Falou em museu no Brasil, qual o primeiro que vem na cabeça? MASP. Pois é, eu conheço o MASP. Ele é... Bom, quem não conhece o MASP é onde tem lá o Vão Livre, que acontecem todas as manifestações possíveis. Detalhe, sabia que ali no domingo funcionava uma feira de antiguidades? É. Aí tinham aquelas várias barraquinhas. Parecida com essa do Lavradio? Pois é. Você não conhece. Você nunca me levou na feira do Lavradio. Não é verdade. Você não é verdade? Não, você não gosta de ir nesses lugares assim que eu falo. Vamos no centro da cidade, domingo. Gosta? Não sei. Então tá, vou te levar. Deixa acabar a pandemia que eu levo. O MASP também tem conteúdo especial no Instagram. O perfil do museu no Instagram é simples. MASP. Ou se você quiser entrar pelo navegador instagram.com/MASP. Ó, que espetáculo. MASP é MASP. Super simples. Museu de Arte de São Paulo. Outro museu que também dá para conhecer pela internet é a casa da Anne Frank. Que a gente tentou conhecer em Amsterdã, mas a fila era enorme. Eu vou dizer assim, eu não comprei o ingresso com antecedência porque a gente não tinha intenção de visitar o museu da Anne Frank quando a gente foi para Amsterdã. Mas aí Só queria fumar maconha, né? Eu nem fumei maconha. Então tá bom. A gente passou, falou, se tiver vazio, vamos conhecer. Certo? Lembra? Sim, a chance de estar vazio era 0%. Se você quiser ir a Amsterdã e conhecer, compre com antecedência. Isso. Mas, enquanto você não viaja para Amsterdã, isso, dá para fazer um tour virtual pelo anexo secreto, que é onde ela ficava escondida com a família, inclusive em realidade virtual. Eu tenho até uma dica, porque dizem que é muito pequeno, que é meio claustrofóbico o lugar. Se você tem algum problema de claustrofobia, vale a pena fazer o tour virtual, que aí, né, você já visualiza mais ou menos como que você vai se sentir. E o endereço é www.annefrank.org, certo? Certo. Por último, a gente deixou para falar, já que a gente falou agora há pouco do museu mais famoso do Brasil, a gente deixou por último o museu mais famoso do mundo. Gasta aí seu francês. O Louvre. O Louvre. Para não criar expectativa, gente, a gente deixou por último. Por quê? Porque ele é inversamente proporcional à sua famosice, vamos chamar assim. O site
nada amigável. Eles usam uma tecnologia em Flash para poder ver, inclusive o Flash, se você não sabe, esse ano já vai parar até de ter suporte do Google Chrome. Então... Tem alguns celulares que nem abrem, né? Não, Flash nunca abriu o celular. Né? Eu particularmente acho assim, pra mim é uma experiência desagradável. Então deixa pra você conhecer pessoalmente. O dia que você puder ir pra França, viajar pra conhecer a França, vai conhecer o Louvre. Enquanto isso, não perca tempo conhecendo... Foi só pra falar que existem também coisas digitais que não funcionam bem. Não, né? E o Louvre não funciona, mas se você quiser visitar, o site é louvre.fr. Outra forma de você conhecer o mundo... Que eu adoro... É o Google Maps. Google Maps. Sim, a gente sempre usou o Google Maps. Eu particularmente, adoro usar o Google Maps para visitar. A gente vai conhecer os lugares novos. Eu conheço antes pelo Google Maps. Eu fico navegando pelas ruas. Principalmente quando a gente vai escolher hotel, né? Para ver onde é que fica. Para ver onde que fica, o que tem, o que tem próximo... Se é um bairro mais residencial, se é um bairro mais central. E por Google Maps, gente, não é só o Google Maps olhando de cima, não. Você tem o Street View que você consegue ver pela rua, né? Inclusive, no Maps, quando você clica numa determinada rua, não é só a rua que você dá para ver. Tem lugares que você consegue entrar num prédio, numa loja, ponto de interesse. Dá para você navegar dentro do lugar. Ou dá até para ver vídeo ou imagens de 360 graus. Por exemplo, o Cristo Redentor. Se você digitar lá Cristo Redentor no Maps, embaixo você vai ter ali fotos, você vai ter 360, você vai ter vídeos. E aí, inclusive, outras pessoas colaboram e colocam conteúdo para você visitar aquele lugar e conhecer melhor. O início da navegação é sempre mais esquisito para o iniciante, mas depois a gente se acostuma, né? No começo é estranho, mas depois rapidinho você pega. Agora que você pegar o jeitinho, vai fácil. Vira mania. E aí, assim, maps.google.com, fácil para você poder chegar no Google Maps. Ou simplesmente digita no Google Maps que ele já vai aparecer a página. Uma outra forma de você viajar e conhecer o mundo inteiro é, claro... Blogs de viagem. Sim, os blogs de viagem. Claro que a gente não poderia deixar de falar sobre os blogs de viagem. Mesmo antes da pandemia, os blogs de viagem já eram lugares onde o viajante buscava informações para ajudar a ir explorar esses lugares que ele iria conhecer. E isso não mudou, continua sendo assim. Não dá somente para visitar as ruas. Você pode visitar as cidades pelos blogs, os países pelos blogs. E o que eu acho interessante é que cada blog de viagem tem uma ótica, tem uma visão de cada cidade. Sim. Não necessariamente. Tipo, eu e o Lincoln, a gente é mais ligado em gastronomia, em história, né? Que o Lincoln gosta muito. Mas tem outros que são ligados em visitar mais lugares de religiões, né? Sim, tem blog voltado para viagem sozinho, para pessoa que vai viajar sozinho, outro ou só mulheres, para viagem de pessoas mais velhas, outro viagem com criança, sim, outro viagem de mochila, então outro blog viagem de luxo. Existem várias segmentações, né? Sim, aí é interessante que as visões são diferentes. Aí tem blog especializado em destino. Você tem blog, por exemplo, só sobre Orlando. Sim. Você tem blog só sobre a Irlanda. Uhum. E por aí vai. Aí fala qual o ponto de partida, gente. O que a gente sugere? Entra no site da ABBV, que é a Associação Brasileira de Blog de Viagem. E aí lá você tem um link com várias sugestões de texto a partir da data da publicação. Que seria à medida que os blogs vão colocando texto novo, no site da associação é alimentado com essas informações. Então você tem ali um índice, indexando mesmo os blogs pelos assuntos, e aí é um ponto de partida muito legal para você poder viajar sem sair de casa nesses blogs. www.abbv.net.br. Exatamente. Quer um exemplo para você se inspirar? É um texto do nosso blog, que é sobre a livraria Lelo. A gente fez um post especial onde a gente fala sobre a nossa visita na livraria e a gente conta a história por trás da Lelo.
de hoje. Então lá tem um montão de curiosidade, por exemplo. Para quem não sabe, a Lelo é a livraria de inspiração dizem que é. Então. Dizem. Então, o que aconteceu? Mas deixa eu acabar o raciocínio. Não, só pra na semana retrasada, ela desmentiu tudo. Ela falou que a livraria Lelo não inspirou ela a escrever Harry Potter. É porque a escritora morou tempo no Porto. Todos os biógrafos dela diziam que ela tinha se inspirado na livraria Lelo para fazer algumas cenas, alguns cenários, algumas coisas do Harry Potter. E se você for para o Porto, até os estudantes universitários nas ruas se vestem com a mesma roupa dos personagens do Harry Potter, não é? Sim. Então, assim, ela falar que não se inspirou, acho, no mínimo, esquisito. Ela falou que gostaria muito de ter se inspirado, mas que ela nunca pisou na Lelo. E que o único lugar que poderia ter alguma inspiração para ela foi o Café Majestic, que era um lugar que ela costumava frequentar muito. Já não gostei. Você gostou do Café Majestic? Não gostei da escritora. Bom, gente, independente de ter ou não inspirado Harry Potter, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A livraria é linda. Incrível. Ela é realmente linda. Mas o que eu ia dizer é, o que tem a ver jogo de loteria com a livraria? Tem a ver. Tem a ver. Se você assistiu o nosso... Se você leu já o nosso blog falando sobre a livraria Lelo, você sabe. A gente também pincelou no nosso podcast sobre o Porto, a gente falou algumas coisinhas sobre a livraria Lelo. Você quer ler o texto do nosso blog, uma parte que fala exatamente sobre isso? Sim, você é uma exímia leitora. Vamos lá, ao texto. O prédio atual é da época da sua inauguração, 1906, mas em 1869 já funcionava no local uma editora chamada Livraria Chardron, nome esse de seu dono e fundador. Antes de ser dono da sua própria livraria, Chardron trabalhava como vendedor para a livraria Moré. Era caixeiro viajante. Em 1869, por força do destino, fundou a livraria Chardron. Chardron não era um homem rico. Era apenas um caixeiro viajante que vendia livros. Mas Chardron também adorava jogos de loteria e um dia tirou a sorte grande, ganhou o grande prêmio. Aí é que começa a história da livraria Chardron, que foi criada em 1869 com parte do dinheiro do prêmio da loteria. Após a sua morte precoce em 1885, com apenas 45 anos de idade, 16 anos depois de fundar a livraria, a editora passou pelas mãos de alguns donos antes de chegar finalmente aos irmãos Lelo, em 1906. Muito bem. Então a livraria também tem um segredo, um tesouro escondido que descobriram durante uma reforma que eles fizeram por lá há alguns anos. E é sobre esse segredo que você vai ficar sabendo se você for lá no nosso site para ler o texto sobre a livraria Lelo. Isso é maldade, né? Não é maldade. É legal, gente. É legal, gente. Vai lá. O texto é muito legal. E a curiosidade também. É isso aí. Então tem abbv.net.br, o nosso site viajanterei.com.br. Qual outra forma da gente viajar? A gente falou sobre ouvir os podcasts, a gente falou sobre ler os blogs, a gente falou sobre visitar os sites dos museus. Tudo isso implica em leitura, não é? Sim. Agora, ouvir o podcast não implica em leitura, implica em ouvir. Só faltou o que agora? Ver. Assistir. Então a gente vai falar sobre vídeos, sobre filmes e sobre séries para viagem, que é o que você vai mais encontrar por aí. Se você fizer pesquisa sobre o que fazer na pandemia, é dica de filme sobre viagem. E a gente vai fazer um enfoque um pouco diferente do que você encontra. Por quê? Primeiro, não é todo dia, não é toda hora que você tá a fim de ler. Sim. Não é? Então dá para intercalar essa leitura do blog, essa visita aos museus, a ouvir o podcast com um videozinho, não é? E é exatamente essa a nossa sugestão. Assistir filmes, assistir séries e assistir documentários que te inspirem a viajar quando a pandemia acabar. Sim. E eu vou começar já criando uma controvérsia. A primeira dica é sobre uma série da Netflix chamada Turismo Macabro. Ele adora esse tipo de série.
São 8 episódios sobre lugares inusitados para se fazer turismo no mundo. Eu vou dar o exemplo, que é o episódio 2, que o apresentador vai para o Japão para visitar a área de Fukushima, que foi onde teve o acidente lá com a usina nuclear durante o tsunami que atingiu o Japão em 2011. Eu acho que esse episódio eu vi com você. É? Aí ele vai com o contador Geiger. Exatamente. É muito legal. Exatamente. Esse eu vi com você. Eu falei, pra que a gente tá vendo isso? Aí você, pô, é legal, porque tá mostrando. Eu falei, mas, né? Eu te falei que a minha vontade é conhecer Chernobyl. Muito legal. Então, eu assim, vou levar ele em Angra. Já fui. Conhecer Angra. Já fui conhecer Angra. 2011. Acidente de Fukushima. Tem lá, episódio macabro no Netflix. Que episódio macabro? Turismo macabro no Netflix. Episódio 2 sobre o Japão. Tem vários outros, gente. Tem nos Estados Unidos. Estados Unidos acho que são 2. O primeiro e o último episódio que ele volta. Fala da Ásia, tem muito. Não é só macabro, não. São lugares inusitados. Eles traduziram como turismo macabro, mas não é macabro. É macabro visitar Fukushima? É esquisito. É esquisito, mas não é macabro. É inusitado. Eu diria que é inusitado. Comecei já na controvérsia? Sim. Então vamos sair da controvérsia. Quando eu penso num filme de viagem, o primeiro que vem na minha cabeça, assim que eu fecho o olho, é um filme de 2003 chamado Sob o Sol de Toscana. Para mim esse filme é lindo. Em inglês é Under the Tuscan Sun. Ele adora que é o quê? Sob o Sol de Toscana. Exatamente. Conseguiram traduzir literal. Um filme literalmente, porque normalmente não tem nada a ver, né? Aonde que é? Na Itália, na região da Toscana. Qual região? Toscana. Na Itália, isso aí. Gente, é assim, a Toscana é o pano de fundo para esse romance. É um lugar lindo, lindo, lindo. Melhor época para se visitar a Toscana é na primavera. Ali tem uma região de vinícolas, é um lugar muito legal, muito legal. Inclusive, é uma dica para se visitar depois da pandemia. Eu acho que vai ser um lugar bem bacana. Por quê? Dá para você fazer um roteiro de slow travel. A gente abre um parênteses, slow travel, que é isso? A gente já falou em algum a gente não fez um episódio especial sobre o slow travel. Tá na nossa pauta, mas tem texto no blog falando sobre slow travel. A gente falou que é slow travel. É um turismo chato? É uma coisa boring? Não. Mas aí eu acho que vai ser um lugar legal que você vai poder conhecer sem aglomeração, visitar com calma, curtir as vinícolas, curtir essas paisagens de tirar o fôlego. Como eu disse, no nosso site tem inclusive um post onde a gente fala sobre essa região. Claro, o link está na descrição na página do episódio. E a gente sugere inclusive um roteiro que passa pela Toscana, que é uma parada em Umbria para explorar Orvieto, que é uma cidade medieval que é um dos lugares mais encantadores da Itália. Aí segue viagem até Castiglione del Lago, que fica às margens do lago Trasimeno. E aí vai para uma cidade maior da região, que é Siena, que também fica na região da Toscana, para conhecer a Piazza del Campo e o Duomo. Sob o Sol da Toscana, na minha cabeça, é o primeiro filme que vem quando se pensa em viagem. Você tem algum filme que você vê na tua cabeça quando você pensa em viagem? Eu pesquisei alguns. Mas tem algum que você fala assim, filme de viagem, tem alguma coisa que vem na tua cabeça? Ou você não tem nenhum filme assim, que nunca te marcou de viagem? Enquanto isso, eu vou falar uma outra opção de filme mais antiguinho, que o título em inglês também foi traduzido para o português de verdade, que é Before the... O Lincoln tá só entregando a idade dele com os filmes indicados. Não, é que assim, não tem muito 2003, filme novo. 2000, Esse 1995. Isso, Before Sunrise, que é Antes do Amanhecer. Teve até uma sequência, que acho que era Antes do Pôr do Sol, o nome da sequência. Mas eu não gostei muito, não. O Antes do Amanhecer é muito legal. Ele está disponível no Telecine Play. Um americano e uma francesa se conhecem num trem que estava indo para Roma, e aí rola lá um afezinho, um lance entre eles, um romance e tal, né? Como é que a gente pode dizer hoje? Ele tá muito romântico, porque os dois filmes que ele tá indicando... mas são esses que tem... Que aí tem aquelas locações lindas. Isso aí. Aí eles resolvem desembarcar em Viena, e aí a Viena acaba sendo a locação desse filme. É muito legal. Antes do Amanhecer. Outro que eu assisti... Esse eu já lembro. Que é mais novo, que deu vontade de fazer um mochilão, foi Diário de Motocicleta.
Esse eu lembro. Que o filme é de 2004, ele conta a história da jornada do argentino estudante de medicina Ernesto Che Guevara. Sim, qualquer semelhança com o Che Guevara, aquele de Cuba, não é mera coincidência. Sim. Aí, o filme é legal, né? Pra quem é mais jovem e tal, é uma coisa assim mais de aventura. Mais rebelde. Mas a paisagem, a fotografia do filme é realmente muito legal, muito legal. Tem também algumas comédias, eu selecionei 2 que estão disponíveis no Netflix. Férias no Mediterrâneo, que essa é de 2019, que é do Adam Sandler e daquela atriz que você gosta, Jennifer Aniston. E tem também Férias Frustradas, de 2015. Esse Férias Frustradas eu dei muita risada nesse filme. É uma família que vai fazer uma viagem de carro pelos Estados Unidos. Você lembra daquela série Santa Clarita Diet, com a Drew Barrymore? Não. Que ela é ela morre e aí ela ela vira tipo um morto-vivo? Não, eu não Netflix. vejo... Mas é comédia. Mas eu não vejo série. É verdade. É com o ator que faz o papel do filho dela, que tá nessa série. Esse é o meu grande defeito, gente. Eu não vejo série. É verdade. Férias Frustradas, esse filme é muito bacana no Netflix de 2015. Aí você pode falar das suas preferências. Não, eu fui lembrar de alguns filmes que... Claro que eu gosto muito da cidade, que é Las Vegas, então eu fui procurar filmes vinculados a Las Vegas. Despedida em Las Vegas. Não, além desse. Tem esse? Mas você lembra de Proposta Indecente? Que foi um dos filmes mais falados. Sério? Aquela da cruzamento das pernas? Não, Proposta Indecente é da Demi Moore. Ah, tá. Que é um casal, que ele tá em problemas financeiros. Não é? E um cara oferece $1 milhão pra ficar com a mulher dele. Eu lembro que ela tava numa mesa. Era de cassino? É de cassino. Eu não lembrava que Doido, era. Né? Tem também Se Beber Não Case. Se Beber Não Case, tava aqui. Isso eu lembro de cabeça. Tem também 11 Homens e um Segredo, também em Vegas. Isso. 12 Homens e Outro Segredo também. Despedida em Las Vegas. Esse é o clássico. 13 Homens e um Novo Segredo. Também é. Quebrando a Banca. Também é. Também é. Assim, Las Vegas, se você quer conhecer Las Vegas, é fácil. Tem até as partes de shopping de Las Vegas, porque tem uma comédiazinha bem bobinha, Segurança de Shopping. Eu lembro, Segurança de Shopping nesse filme. Passa em Las Vegas. Passa em Las Vegas também? Passa também. Tem um filme Viva Las Vegas do Elvis Presley, que você vai conhecer Las Vegas antiga. Você vai assistir aquele filme, você vai ver o Flamingo em 1950 e pouco. Gente, é uma... doido, eu falo que Las Vegas é uma cidade mutante. Ela acho que sofre metamorfose. O mais famoso foi Cassino, né? Cassino? Que foi pra falar toda a atmosfera dos cassinos de Las Vegas. Eu não lembro do enredo do Cassino. É policial o filme? Ai, eu não lembro. Eu vi já há tanto tempo. Gente, o que fala Cassino? Escreve nos comentários. Fala pra gente. Eu já tô procurando, gente, aqui. Que ele me bota numas sinucas... E além de Las Vegas, você tem uma série de filmes com locação. Você pega Nova York, o que tem de filme com locação em Nova York... Posso falar? Pode. No início dos anos 70, o mafioso Sam é encarregado de administrar um cassino em Vegas. Inicialmente, ele e o amigo, com tendências violentas, conseguem transformar a casa de jogos em um verdadeiro império. Mas Sam tem uma fraqueza. Ele se apaixona e casa com a bela Ginger. Acaba sendo um filme meio... gangster com romance. Uau, muito bem. Né? Então, tava falando de Nova York? Nova York, tem um nossa monte senhora. de filme com locação em Nova York. Vários. Mas é que sim, pra mim, nenhum deles é voltado pra turismo, pra mostrar, esse lugar eu quero conhecer. Nada. Tem, por exemplo, filme que adora usar o Empire State. Como é que é aquele que um tá em Chicago e o outro tá em Nova York, eles se conhecem, aí o filho vai lá, eles se encontram. A Meg Ryan e o Isso, Tom a Meg Hanks. Ryan. Elton Hanks? Despedida em Nova rádio? York? Não. Na onda. Bom, esse Alguma filme é muito... assim. Mas não é um filme de turismo em si. Não. Não é? Se passa em Nova York. Mas o foco não mas é... não mostra Nova York. Uhum. É mesmo porque, assim, se você for pra Nova York, o Empire State é um lugar que você não precisa ir. Você vai no Top of Rock, que é no Rockefeller Center. Tem a visão. Você vai ter a visão do Empire State inteira. Então, assim, lá no Empire State você vai ver o quê? A gente fez episódio sobre Nova York? Não fizemos. Eu falo, tem a nossa lista quase infinita de assuntos para discutir no podcast. Eu tenho mais de 140 episódios
Vocês ainda vão ter que aturar a gente muito. São 140 temas de episódios já montados para que seja desenvolvido a pauta. Mas, gente, de verdade, dá muito trabalho, porque a gente produz todo o podcast. Então, a gente não senta na frente do microfone como se estivesse num bar e bate papo. Ele tem essa pegada mais descontraída de bate-papo, mas ele é todo roteirizado. Então, tudo que a gente fala, a gente pesquisa, a gente fala com conhecimento de causa e fala planejadamente de cada assunto. Ele não vem aleatoriamente. Tirando essas pegadinhas que o Lincoln faz comigo. É sobre que o filme? Aí a gente tem que correr e pesquisar na hora. Os que eu sabia que eu ia falar, eu já sabia. Mas aí eu quis te deixar numa situação furada. Sinuca de bico. Além dos filmes, tem também os documentários. A gente até falou sobre turismo macabro, que eu já comecei criando controvérsia, mas existem outros. Na televisão, por exemplo, para começar, tem o Anota Aí. O Anota Aí no Multishow, apresentado pela mamãe Titi Miller. A gente é meio fãzinha da Titi Miller. Eu sou fãzinho, você pode ser fãzinha. Eu sou fãzinha. A gente gosta muito de tudo que ela faz. Ela tem o programa dela tem um formato muito dinâmico. E é uma pegada meio engraçada. E ela mistura, né? Porque você pega um episódio que ela vai falar sobre, por exemplo, 10 comidas mais não sei o quê. Aí ela vai pra várias Aí ela tá em Lisboa, cidades. De repente ela tá em Nova York, ela tá em Chicago, ela tá no Japão. E aí você conhece as 10 mais... Cara, parece... Você pensa, se você não viu, ouvindo falar, parece que é uma bagunça. E não mas não é. O programa é muito redondinho. Ela consegue linkar. É muito redondo. Então, anota aí. O programa é Anota aí. E tem no Multishow. Então, se você entrar no Globosat Play, você consegue ver todos os episódios. Tem várias temporadas. Eu não sei se vai voltar, porque agora ela é mãe, né? Não sei. Não sei. Do BBB ela participa. Não participava. No Multishow também dá pra rever os episódios do Lugar em Comum, que esse é apresentado pela Didi Miller, que já tem uma pegada mais... Didi Wagner. Eu tô misturando a Titi Miller. É que a Titi Miller tem irmã. Tem. Que é Didi, não é? É Didi? Eu não sei. Mas não é essa de Didi, não. A Didi Wagner apresenta o Lugar em Comum. Já é uma outra pegada. É um programa mais sério. Eu não amo tanto. Mas enfim, é mais conteúdo. É um programa mais robusto. E para encerrar as opções do Multishow, tem o Vai Pra Onde, que é apresentado pelo Bruno de Luca. Que aí já é bagunça, né? Ele mostra uma pegada mais de festa, de rua, é uma coisa assim mais mochileiro, não tem um conteúdo voltado pro turismo em si, mas assim, para mostrar atrações em determinados lugares. Ele mostra bar, mostra restaurante. Se você não assistiu, então Vai Pra Onde com o Bruno de Luca. Você já assistiu algum episódio do Vai Pra Onde com o Bruno de Luca? Sim. Tem alguma observação? Não gosta muito, não. Acho meio bagunçado. Como eu falei, é uma pegada mais mochileira. A Titi Miller tem 2 irmãs. Sim. A Tainá Miller e a Tuti Miller. Tá, então não é Didi, é Tuti. É Tuti. Então Titi e Tuti. No Globosat+, tem 3 programas que eu gosto. O primeiro, que na verdade é uma dobradinha, é para explorar séries visto de cima. Você tem o mundo visto de cima e tem o Brasil visto de cima. E tem algum dos Estados Unidos, que é algum canal que passa também só sobre os Estados Unidos visto de cima. Eu não lembro qual é. Canal. Mas tem o mundo visto de cima e o Brasil visto de cima. E é bem legal. E o Brasil quem apresenta é aquele da Complexo de Édipo. Não, que ele fez era aquela ele. Novela. Agora é o Caio. Agora é o Caio Blá? É o Caio Blá. Antes era o... Era o ex-marido da Miss Brasil. Olha a pegadinha que ele faz em plena gravação. É que ela reconhece a voz do Caio Blá, acredita? A gente tá assistindo o Brasil visto de cima e ela fala, quem faz a narração é o Caio Blá. Eu falo, é mesmo? Ela é mesmo. A hora que termina o programa, escreve lá, narração, Caio Blá. Eu falo, isso é que eu conheci a voz de um ator, hein? Ela nem fã do Caio Blá é. Mas ela reconheceu a voz do cara. Não sou. E aí o Brasil visto de cima não era o Caio Blá. Aí eles mostram, por exemplo, Angra dos Reis. Aí vai lá mostrar Angra por cima, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Nordeste. Eles mostram muita região de praia, Serras Gaúchas. Tem várias opções, vários episódios também dá pra assistir no Globosat Play. O canal é Globosat+.
Quando eu lembrar, eu falo, gente, quem era o outro narrador. Não lembro mesmo. Isso aí. E eu disse que eram 3 séries que eu gostava no Globosat+. Essa dobradinha, que é o mundo visto de cima e o Brasil visto de cima. E tem também uma outra, que é Destino Certo. Que a Leda disse que eu não ia conseguir falar Mel Frankowiak. É difícil esse nome, né? Ela que apresenta, ela fez uma sobre a Espanha, ela fez uma temporada sobre Portugal. Pra quem não sabe, a Mel é esposa do Rodrigo Santoro. Ou pra nós que somos de São Paulo, Rodrigo Santoro. E aí ela tem um programa só sobre viagem. É legal, ela é assim, meio mais formal, né? Ela é uma pessoa mais séria e tal, então ela vai mostrar os ambientes, é uma coisa assim, com mais glamour e tal. Então, totalmente diferente da Titi Miller, que é descontraída. Completamente diferente. Completamente diferente, é uma outra pegada. Então, vê lá se você gosta, assiste um episódio do Destino Certo. Assim, eu citei esse, mas tem um monte de hotéis. Que assim, pra mim não é... Numa época de pandemia, pra que eu vou ver os melhores hotéis do mundo? Eu não sei nem se eles vão estar abertos depois da pandemia. Ai, se vão ter quebrado ou não. Felipe Camargo. O narrador do Brasil Visto de Cima, o primeiro era o Felipe Camargo. Era o Felipe Camargo. Eu não ia lembrar o nome dele nunca. Aí depois foi pra Caio Blá. E você conseguiu lembrar quem é a mulher que ele era casado? Ai, ela era Miss Brasil, não era Marta Rocha, não. Ela foi Vera Fischer. Vera Fischer. Muito bem. Ela foi Miss Brasil, não foi? Eu acho que Miss Brasil não. Ela não foi Miss Universo, acho que ela foi Miss Brasil. Foi Miss Brasil. Bom, então é isso. Aí assim, tem melhores hotéis. Eu acho que no TLC tem 1000 lugares para você conhecer antes de morrer. Tem várias séries que você vai encontrar aí nas TVs a cabo. Mas essas que eu falei dá para você assistir no Globosat Play. Tanto no canal do Multishow como no canal Globosat+. Que facilita muito. Facilita muito. Já no Netflix tem a série National Park Adventures, que tem a narração do Robert Redford e que, como o nome diz, mostra os principais parques americanos. Certo? Para quem gosta de uma pegada mais natural, de dormir nos parques, de andar de RV ou motorhome, que a gente conhece como trailer aqui, né? No mais antigo, que agora é RV, né? Motorhome. Essa é uma série legal. National Park Adventures. Tem também A Magia dos Andes, tem Peru Tesouro Escondido, que pelos títulos não precisa de mais explicações. É uma série muito específica. Uma fala sobre os Andes, outra fala sobre o Peru. Peru tem o quê? Título já explica o que é. Mas Peru te lembra algum lugar? Se eu falar Peru? Não? Eu não tenho interesse por conhecer o Peru. Pois é, eu sempre... E você sempre quis Eu sempre quis conhecer o Peru, mas ela, não, porque vai acabar o mundo em 2012 e a gente não vai visitar porque eu não quero estar lá quando acabar o mundo. Aí o mundo não acabou e a gente não foi conhecer Machu Picchu ainda até hoje. Nem as linhas de Nazca. Mas eu ainda um dia vou. E o Chile? Tem vontade de conhecer o Chile? Deserto de Atacama, ir lá conhecer, ver o céu, que é um dos céus mais lindos do mundo. Tinha um que tá gravando a minha cara. Ela tá com cara de Lincoln agora, Lincoln bravo. Tanto faz. Tanto faz. Minha cara é cara de tanto faz, entendeu? Porque assim... É porque eu tenho outras prioridades. Quais são suas prioridades? Qualquer lugar do Caribe, Riviera Maia, Grécia. Ou seja, praia. Egito. Egito. Não, é porque eu falei praia, você já mudou pro Egito. Porque até agora, vamos lá, Riviera Maia é o quê? Porque, gente, eu tenho uma carência de praia. Porque meu marido, quando marca viagem, ele só marca viagem pra frio. Então eu tô numa carência de praia. Assim, eu já moro no inferno. Mentira. Faz 45 graus na sombra. Esse ano nem teve verão. Assim, eu moro numa cidade que faz... O inverno aqui faz 17 graus. Não é? No dia mais frio do ano... que o carioca coloca echarpe, cachecol, luva e sobretudo tá fazendo 17 graus. Mas sabe aquela coisa de quero fazer uma mala fácil? Carregar uma mala de mão pra viagem? Porque assim, pra inverno não dá uma mala de mão, não dá pra você viajar. Você pode viajar com uma mala e uma mala de mão. Mas pra uma praia você viaja fácil com uma mala de mão. Que é protetor solar, short, camiseta, biquíni. E acabou. E uma echarpezinha pro avião. Olhe lá, já vai vestida. Então uma mala de mão é perfeito. Eu quero viajar assim, livre, leve e solta, entendeu? E aí para inverno não dá. Eu não, abrindo um parênteses aqui, será que a gente já contou que uma vez no carnaval, fevereiro, carnaval, a gente pensa o quê? Que tá frio? Calor. Tá calor.
primeira viagem juntos. Eu não sei se a gente já contou isso no episódio de Expectativa e Realidade. Eu acho que já. Eu acho que talvez eu já tenha contado. Gente tem, né? A gente foi viajar pra Minas no carnaval. O que você leva na roupa? Na mala? Roupa de verão. Bermuda, short, camiseta. bermuda. Aí eu levei uma calça, porque, né, vai pra São Paulo chove muito. Vou levar uma calça jeans. No fim, nós fomos para onde? A gente foi pra Caxambu, a gente foi pra Lambari, São Lourenço. E aí a gente acabou, vamos pra Monte Verde. 8 graus, 10 graus. 8 graus. Eu quase morria de frio. Batia o dente. Tomou sopa. Eu não tinha. Carnaval, fevereiro. Roupa, lembra? Eu falo, eu gosto de ambiente frio. Eu gosto de clima de frio. Eu procuro. Eu usei a calça jeans todos os dias, porque era a única coisa que eu tinha comprida pra cobrir a perna. Foi tenso. Eu acho que a Leda tá focando, assim. Próxima viagem dela, ela já andou hoje dando uma olhadinha. Ah, vê aí quanto é que tá pra ir. Eu acho que vai ser pelo Brasil, hein? Meu sonho é Clube Med, né? Acabar a minha saga do Clube Med no Brasil. Então... Mas o Clube Med não me patrocina. Tem que marcar o Clube Med, porque eu acho que eu sou a pessoa que mais falo na vida do Clube Med. Não é verdade? É verdade. E só falo bem. Então, mas aí isso é um sinal pro nosso ouvinte de que você faz sem nenhum interesse. Total. Porque assim... Nunca ganhei nada de ninguém de Clube Med, mas a gente nunca ganhou nada. Não, a gente já ganhou de Como outras. não ganhou? O quê? Eu fui no Clube Med e paguei quanto pra ir no Clube Med? Não, mas vamos lá. Eu não fui a trabalho? Você foi a trabalho. Então. Tô falando Leda, nada. Eu paguei. Você pagou. Então. Mas eu amo o Clube Med, gente. Então, sei lá. Talvez sabe, Trancoso. a nossa próxima viagem no Brasil seja no Clube Med pra Trancoso. Talvez. Quem sabe? Praia. Bom, já que ela quer praia, então, além desses títulos que eu falei, que a gente acabou falando do Peru e abrir um parênteses pra falar das linhas de Nazca e de Machu Picchu, que eu não vou conhecer por enquanto, embora eu tenha vontade, a gente um dia vai pra lá, mas tem que ter praia primeiro. Então, para terminar, mais um título do Netflix, já que a gente falou sobre expedição, sobre RV, sobre motorhome, é o Expedition Happiness. É um documentário que conta a história de uma expedição de um cineasta e da namorada dele pelos Estados Unidos. Só que tem um detalhe, eles viajam num ônibus escolar adaptado e tem a companhia da cachorra, do casal, de uma cadelinha, ou é um cachorro? Você me contou que era um cachorro. Eu contei que era um cachorro, isso aí. Não sei porque que eu tô falando agora que era uma cadela. Sei também. Então vai lá no Netflix, procura Expedition Happiness. E pelo título, né, que é Expedição Felicidade, é porque deve ser muito legal. Uma série... Eu não assisti. Ou como diz, não é um programa de humor, né? Mas eu não assisti, mas minha esposa assistiu também não. Ela também não assistiu. Ela não assiste série, gente. É uma dificuldade. É terrível. Terrível. A gente tá discutindo a nossa relação no podcast. Não, isso não é DR. Imagina, eu falo isso com muita naturalidade. Ela só quer ir pra praia, gente. Ele só quer ir pro frio. Então, mas ela não gosta eu acho que série. Você tem todo o direito de ir pra praia, porque foi muita maldade minha nas últimas viagens. Todas elas foram pro frio. Foi o quê? Foi a sequência. A última não foi frio, né? Tava gostoso. Mas vamos lá, Tava frio. A gente não dava pra usar short. Poxa, eu usei shorts todo dia. Você não é parâmetro. Eu usei bermuda todo dia. Eu fui pra Disney de bermuda. Não é? É mentira? Gente, 12, 13 graus. Dá pra usar bermuda? Na Califórnia, 12 graus? A gente pegou 12 graus. Durante o dia? Sim. Eu não lembro nesses dias, não. Aí eu até falava, você vai de bermuda? Você falava, ai, tá fresquinho. É muito... então, depois dos menos 27 no Canadá, nada é frio. Putz, Canadá foi top. Menos 27. Ninguém tem noção do que é menos 27. Só quem vive os menos 27. Você já viveu? Você já passou frio? Conta pra gente. Quer participar do Viajando na Maionese? Você pode enviar sua sugestão de tema, sua pergunta, sua crítica, seu comentário através do e-mail podcast@viajanterei.com.br. Ou você pode mandar o seu áudio por WhatsApp para 55 21
97925-4747. Isso, bem, muito bem. Você também pode acompanhar a gente nas redes sociais. Como? É só procurar lá na tua rede social preferida Viajante Rei. Pronto, você encontra a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Pinterest, onde você quiser. Só buscar lá Viajante Rei e você acha a gente. Lembrando que todos os links para as nossas redes sociais, o link para todos os lugares que a gente comentou no episódio de hoje, você encontra no site deste episódio, no nosso blog, viajandonamaionese.com.br, que você vai direto para a página do podcast, ou você pode entrar no nosso blog, viajanterei.com.br. A gente está chegando quase no final dessa primeira temporada, a gente tem ainda mais aí alguns episódios pela frente para acabar a temporada e a gente depois volta com a segunda, mas no próximo episódio eu falo para vocês quando é que vai acabar. Muito acabar não, né? A gente deu uma paradinha para voltar com a segunda, uma pausa para voltar com a segunda temporada. Então, por enquanto, obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Viajando na Maionese. Até o próximo, viajante. Até o próximo episódio, viajante.